E aí precisamos aprender a ser sensíveis a qualquer impulso do Espírito Santo. Se nós não entendermos isso, acredito que nós vamos perder muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um momento onde nós podemos entrar num lugar de orientações espetaculares, mas acredito que isso não vai vir sem que primeiro a gente aprenda a seguir os pequenos impulsos do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que isso deve ter acontecido em janeiro de 2001. Eu estava no Canadá e eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Mas antes do Canadá, vamos voltar 4 meses antes, setembro do ano 2000. Eu me lembro de uma viagem que eu tinha que fazer. E algo que eu pedi a Deus, uma oportunidade que eu queria, entendia que Deus tinha algo, que Ele iria falar comigo a respeito de uma decisão que eu tinha para tomar, era algo, naturalmente falando, impossível. E acordei com a ligação, me escalando para aquela viagem. Mas a pessoa foi muito enfática, disse, tenha certeza que você está com seus documentos para não ter nenhum problema. Então a primeira coisa que eu fui fazer antes de me arrumar foi achar minha carteira. E eu revirei a casa. Literalmente de alto a baixo, era um sobrado, e não achei. Fui buscar ajuda com os profissionais, acordei minha esposa, porque as mulheres têm um dom de fazer as coisas sumidas aparecer. Meu bem, onde é que está a tesoura? Na segunda gaveta da conta, não está lá, ela abre, aparece a tesoura. Aí chamei e falei, meu amor, preciso de ajuda de gente especializada. Eu procurei a carteira na casa inteira, cômodo por cômodo, não achei. Eu não posso fazer a viagem. Eu lembro que ela olhou e disse, conseguiu a viagem. Eu falei, consegui se eu achar a carteira. E eu não estou achando essa carteira. Ela disse, deixa comigo. Mas depois de fazer a varredura de alto a baixo, ela me olha e diz, essa carteira não está aqui. Eu falei, eu tinha essa suspeita. Agora, vindo de uma expert como você, me ajuda a pensar o que pode ter sido feito com ela. Falei, eu lembro que eu fui para o culto, isso era segunda de manhã. Eu lembro que eu fui para o culto domingo à noite com essa carteira. Ela falou, então talvez você esqueceu na igreja. Corri para a igreja. Naquela época a gente ainda tinha os zeladores que moravam na igreja, pedi para abrir, fui olhar, próximo das cadeiras onde eu sento, derrubei nada, pensei, eu fui no gabinete atender alguém, olhei nada, aí comecei a pensar onde fomos depois. Bom, jantamos na casa do irmão fulano de tal, fui lá acordar o irmão fulano de tal, falei, cara, eu acho que eu deixei minha carteira aqui ontem, nós demos uma revirada na casa dele, nada da carteira, e aí começou a me dar uma angústia a respeito do assunto da viagem. Eu falei, não é possível que aquilo que eu tinha tanta certeza que Deus ia me dar, me deu, eu vou perder pela falta da carteira. Então, quando eu fui saindo da casa dele, eu comecei a orar e dizer, Deus, me mostra onde está essa carteira, mas me mostra, na minha cabeça, minha fé era assim, só me ajuda a lembrar. Enquanto eu estou orando, me mostra, me mostra, me mostra. Eu assisti como fosse um filme, numa tela de cinema. Eu vi o momento onde eu estava saindo da casa onde eu morava para o culto. A casa era uma casa mais alta que o nível da rua, e a escada que descia para o portão, não o de carro, o portão de pedestre, como é que chama isso? Né? Eu lembro que era uma escada assim, torta, meio em S. E eu vi como se tivesse uma filmagem lá de baixo, pegando eu de cima. Né? Tinha chovido muito aquela tarde, tinha uma enxurrada como eu nunca vi igual na frente de casa. E para eu poder chegar no carro, que eu não tinha colocado na garagem, tinha parado na frente, eu ia ter que dar um pulo enorme. Então, eu me vejo no filme calculando o pique que eu tenho que dar naquela escada para conseguir pular a enxurrada toda. Era daquelas, se você pisa, não molha só o sapato, era pelo menos metade da perna. E eu estou ali calculando. Era um dia frio, e eu estava usando, por cima da roupa, um sobretudo. Nesse sobretudo tinha um bolso grande do lado. E naquela visão, naquele filme que está passando, eu vi a carteira que eu usava na época, a turma chamava antigamente de capanga. Agora a gente vai saber a idade de quem. Dependendo do jeito que a pessoa ri. Tem uns que ri de lembrança, tem outros que ri de que coisa ridícula. Mas era um negócio que a gente botava um talão de cheque. Bom, quem não sabe o que é capanga não deve saber o que é talão de cheque também, né? A gente botava ele inteiro, aberto, sem dobrar. Então era uma carteira enorme. E eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo. Mas apesar do bolso ser grande, a carteira era enorme. Ela está assim, quase metade para fora. Eu estou vendo tudo isso na visão. E eu vi que a hora que eu desci correndo e dei o pulo, o movimento que eu fiz com a perna direita bateu do lado de dentro, no sobretudo. Pensa num filme assim que deu zoom na carteira. Né? A câmera deu um zoom e eu vi, naquela hora, pelo lado de fora, a carteira sendo ejetada, projetada para fora. Mas aquilo foi tão nítido, eu simplesmente vi ela sair do bolso, era que começa a cair, sumiu a visão. Eu corri para frente de casa. Falei, deve estar lá ainda. Né? Eu morava assim
literalmente no fim da linha, o meu bairro. Era uma esquina que virava para voltar na outra rua, não tinha mais quase nenhum movimento, a não ser os moradores. Falei, a carteira deve estar ali. E quando eu cheguei, comecei a procurar, nada da carteira ali pela calçada. Pensei, algum vizinho achou, pode jogar no quintal, nada. Olhei caixa do correio, nada. E de repente eu falei, não, eu tenho certeza que eu não inventei aquilo. Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu falei, o filme parou antes de eu ver onde a carteira caiu. Eu quero ver o fim do filme. E de repente aquilo voltou como se tivesse pausado, aquele carteirão no ar. E alguém deu play. E eu vi exatamente onde a carteira caiu. Ela caiu dentro da enxurrada. E a hora que caiu, aquela câmera lenta parece que entra na velocidade normal e eu vi a carteira indo embora. E o Espírito Santo falou comigo, vá ao próximo bueiro. A carteira é grande e enroscou. Ela não desceu, ela está presa no bueiro. Achei o bueiro, a carteira estava lá. Irmão, pensa num cara que ficou empolgado. 4 meses se passaram, eu estou lá no Canadá e depois de um culto que tivemos, um mover do Espírito bem gostoso. Pastor Frank Seixas, que já pregou aqui, acho que foi no novembro, antes da pandemia, ele estava nos recebendo, pastoreia uma igreja de canadenses, e nós tivemos um mover do Espírito tão gostoso. Eu lembro que o assunto do almoço era sobre o mover do Espírito Santo. E cada um começou a compartilhar experiências pessoais, de direcionamento. Eu estava com aquela fresquinha e joguei a minha história na mesa. E quando eu joguei, todo mundo, uau! Tipo, essa foi boa pra caramba. Eu estava metido que só, dizendo, essa foi boa mesmo, uma das melhores da minha vida. E eu lembro que o pastor Kiko, como a gente chama lá, o Frank, ele falou para mim, muito boa. Mas sabe quando o cara fala assim com a cara de, mais? Eu falei, mais do quê? Ele falou, mas já vi uma melhor. Eu falei, não acredito, você vai querer ganhar. Ele falou, não, só fui a testemunha. A experiência não foi comigo, mas eu estava lá e eu presenciei. E ele compartilhou a experiência de um pastor, já está com o senhor, desses da vanguarda do avivamento no Brasil. Ele falou, você conhece fulano de tal? Eu falei, conheço. Já encontrei o velhinho, muito aeroporto rodoviário e muita igreja por aí. Ele falou, pois bem, ele foi uma das pessoas que levou a nossa família, a nossa igreja, a experimentar o mover do Espírito Santo. Eu, depois de alguns anos, encontrei ele em algum lugar, e mais a título de educação do que esperando que acontecesse depressa. Falei para ele, pastor, o senhor roda o mundo todo. Quando estiver no Canadá, me procure, dê um cartão. Ele falou assim, poucos meses depois ele me liga e diz, Kiko, estou ministrando aqui no Canadá, gostaria que você pudesse estar na reunião conosco e quem sabe depois a gente almoça junto. Ele falou, Luciano, se você conhecer o velhinho, sabe que ele é uma máquina de contar história e testemunho o tempo todo, pela forma como ele vivia em Deus. Ele falou, o almoço está estendendo, e de repente ele resolveu dispensar os irmãos que o tinham trazido de Toronto, a mais ou menos 1 hora de distância. Ele falou, que você pode me levar a Toronto depois para a gente ter mais tempo junto? Ele falou, posso, pastor. Já morei lá, só pego o endereço. Naquela época não tinha GPS, como nós temos hoje. Ele pegou o endereço e disse, por precaução, vou chegar 1 hora antes para ter tempo de procurar o endereço. Mas ele falou, Luciano, eu seguia todo o direcionamento que me deram, fazia pergunta. Quanto mais eu perguntava, mais perdido eu ficava. A gente não conseguia achar aquilo, o tempo foi passando. Eu falei, até que deu 6 horas, que era a hora do culto. Ele disse, quando deu 6 horas, o velhinho falou para mim, encosta o carro. Ele falou assim, eu já estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda. Aliás, deixa eu aproveitar e dar uma palavra para os crentes mais novos, que são da geração mimimi. Gente, o negócio já foi mais duro do que vocês imaginam. Eu sou de uma época, quando criança, que diácono da igreja dava cascudo na cabeça da gente, as crianças, pegava a gente pela orelha para levar para o pai. Né? E eu não entendo hoje, quando alguém fica sentido, porque acha que alguém não sorriu para ele dentro da igreja. Eu digo, tu tinha que ter conhecido a época dos crentes raiz e não Nutella. Bom, hashtag fica a dica, talvez Deus esteja falando, talvez seja só eu, mas fica a dica. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda. Mas o velhinho não falou nada comigo, ele só fez uma oração e disse, Deus, o Senhor me trouxe a esse lugar. O Senhor já me mostrou, inclusive, o que quer fazer naquele culto. O único que não me quer lá é o diabo. Então ele falou, eu não aceito a gente ficar perdido. Ele falou, nós usamos os nossos recursos e o tempo que a gente tinha. Ele falou, nós não temos mais tempo para perguntar e nem para tentar. Ele falou, Espírito Santo, estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece essa cidade melhor do que o homem que construiu, que planejou. Nos dirige a esse lugar. E meu amigo falou, olha, eu até creio em direcionamento de Deus, mas acho que o velhinho está no nível de desespero, porque ele achou um absurdo aquilo. Mas o velhinho falou para ele, agora segue em frente, vira para cá, vira para lá. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O velhinho mal sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês.
Ele falou, ele não saberia chegar. Mas nós dirigimos alguma coisa em 10, 15 minutos, foi rápido. Paramos na frente de um prédio, sem movimento, sem placa, sem nada. Ele disse, pode perguntar que é aqui. O Kiko me disse, Luciano, eu pensei que a chance era eu perguntar para alguém onde era o endereço. Ele falou, mas quando voltei para o carro, voltei com as pernas mole, né, porque nós estávamos em frente à igreja onde ele ia pregar. Depois eu descobri que o movimento era todo pelo fundo, portanto a turma acabou colocando a sinalização no fundo, né? Mas se tivesse um GPS, mandaria exatamente ali na frente. Aliás, foi nesse dia que eu resolvi atribuir a esse nível de direcionamento a palavra GPS, que é guiado pelo Espírito. Aí você tem que cortar o E e botar um S para dar certo, né? Quando ele contou essa experiência, gente, é sério, eu não sei explicar o que aconteceu, mas algo me pegou por dentro. Me deu um desespero de correr daquela mesa. Eu lembro que o almoço estava sendo na casa que eu estava hospedado, eu falei, gente, me dá licença. Eu só levantei, eu vazei, eu corri para o quarto. Onde eu estava hospedado, eu fechei aquela porta, eu dobrei meus joelhos, eu comecei a chorar, eu estava debaixo de um toque de Deus inexplicável. Eu comecei a dizer assim, ó, a experiência da carteira foi boa. Foi boa pra caramba, mas essa aí foi bem melhor. Eu falei para Deus, não é a competição com outros, mas comigo mesmo. Eu não quero ficar preso a um nível de mediocridade. Se existe esse nível de liderança do Espírito Santo, eu quero ter, eu quero experimentar. E era um desespero, irmão, uma vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você não precisa se adiantar, o tempo te ajuda depois. E eu dizia, eu quero viver a liderança do Espírito Santo. E eu estou ali de joelho chorando, e eu nunca mais vou esquecer esse dia. O Espírito de Deus falou comigo, não foi só um testemunho interior. Eu não sei se a voz foi externa ou foi interna. Mas a voz falou, o que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas o que é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu lembro que eu parei, assustado, surpreso, impressionado com aquela voz. Falei, Deus, isso é verdade, é bíblico. Eu imagino que é o Senhor falando, mas eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo. E a voz falou de novo, tem tudo a ver. Ele diz, enquanto vocês, ele falou, isso serve para você. Mas eu quero que você, estou te comissionando a ensinar isso à minha igreja, em todos os lugares por onde eu te levar, eu quero que você fale dessas coisas. Ele diz, enquanto o meu povo não aprender a se mover num nível de simplicidade, de obediência, ao testemunho interior, às direções simples do Espírito Santo, ele diz, vocês não têm o direito de clamar por experiências maiores. Aquela voz me diz, quem está detendo